meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 9º ano. Nós estamos trabalhando a diabetes e o caso dos transgênicos. Na aula anterior, a gente já viu, nas aulas anteriores, que a diabetes é provocada por um erro no metabolismo do pâncreas, que a insulina é o hormônio, a substância que vai atuar na diabetes, ou controlando essa diabetes, ou ela é justamente a grande vilã, porque ela vai ser encontrada em grande quantidade. Vimos também que dentro da história da diabetes e da insulina, houve um tempo enorme entre a descoberta da doença, a descoberta da insulina animal que poderia ser utilizada pelo ser humano, e dessa descoberta da insulina animal até a descoberta de uma insulina transgênica, vamos dizer assim, através de bactérias transgênicas, houve um espaço de tempo menor, porque foi 1.700 anos entre a descoberta da doença e da insulina animal para uso de humanos, e de apenas 59 anos entre a insulina animal e a insulina através de bactérias transgênicas. O que nós vamos entender hoje é como acontece o processo de transgenia na bactéria que permite a produção da enzima, da insulina. Para isso, eu preciso lembrar ou ter bem claro alguns conceitos. Preciso saber que o DNA é responsável por produzir o RNA, e esse RNA é quem produz a proteína. Amor, insulina é um hormônio e hormônios são proteínas. Então, eu vou ter o interesse de produzir uma proteína específica, que é a insulina. Então, eu preciso encontrar no DNA aquele pedacinho que faz justamente essa produção. O DNA recombinante, olha só, recombinante, de combinar de novo. Ele é formado através da união de DNA de organismos diferentes. Então, eu pego o DNA de um organismo e coloco um pedaço do DNA de outro, formando um DNA completamente diferente do começo. A enzima de restrição, ela é uma enzima, como o nome diz, restrita. Então, ela vai cortar aquele pedacinho que é do meu interesse. Se eu cortei um pedaço do DNA, é imprescindível que eu cole. E para colar, eu vou usar a DNA ligase, que é uma enzima que vai colar. E essa DNA ligase é produzida naturalmente pelo nosso corpo, pelo corpo de qualquer ser vivo que tenha DNA, porque ela é responsável por produzir o DNA quando a célula vai se duplicar. Eu não dobro o número de DNA, então eu uso a DNA ligase para fazer essa duplicação. Olha como que acontece o processo. Eu pego o DNA humano, encontro a sequência que é do meu interesse, porque aquela sequência vai produzir a proteína que eu quero. Eu vou usar a enzima de restrição para cortar aquele pedacinho. Peguei. Pego uma bactéria. Identifico onde esse pedacinho do DNA humano vai se encaixar perfeitamente. Aí eu uso novamente a enzima de restrição para cortar o pedaço do DNA na bactéria. Retiro aquele pedaço que não é do meu interesse, pego o pedaço que é do meu interesse e coloco naquele lugar. A bactéria vai, com a DNA ligase, fixar esse pedacinho
como se fosse uma cola mesmo. A partir de então, quando eu retirar essa sequência e colocar a sequência que é do meu interesse, eu tenho uma bactéria com um DNA completamente novo. Um DNA que é do meu interesse. O novo DNA da bactéria produz a proteína de interesse, formando um novo organismo geneticamente modificado. Essa bactéria vai passar a produzir o RNA do meu interesse, porque tem a sequência, e esse RNA vai produzir a proteína que eu preciso. A partir desse momento é que eu vou ter a produção da insulina em laboratório através de bactérias transgênicas. Vamos ver de novo? Tá. Quando o vídeo acabar, veja a sequência quantas vezes for necessário. Vou começar pelo conceito, de um olhar diferente, tá? Preciso saber que a função do DNA no nosso corpo é trazer as nossas características genéticas que nos definem e produzir RNA. Então, eu tenho essas duas funções do DNA. O RNA, por sua vez, é responsável por produzir proteína. E aqui entra o fator de que a insulina, que é a substância que eu quero, é uma proteína. É como eu dizer que eu vou numa confeitaria, mas eu não gosto de doce. E eu tenho que dar um jeito de fazer com que aquela confeitaria comece a fazer coisas salgadas. É o que é do meu interesse. No caso do DNA, eu vou montar um DNA recombinante. Ou seja, eu vou montar um DNA diferente, porque ele vai ter os pedaços do organismo que é dono desse DNA, mais um pedacinho do DNA que eu quero. Se for o exemplo da confeitaria, é o dizer que eu tenho um expositor cheio de doces e eu vou conseguir fazer ela colocar ali do ladinho um expositor com salgadinhos. Esse é o meu objetivo. Para que isso aconteça no DNA, eu vou precisar da ajuda de uma enzima de restrição. Essa enzima de restrição vai identificar o pedaço do DNA que eu quero e vai cortar aquele DNA. Vai no organismo que eu estou usando, identifica o pedaço do DNA do organismo que eu preciso tirar para substituir pelo que eu quero e vai colocar naquele lugar. A DNA ligase vai fixar o pedaço que eu quero. Se for o exemplo da confeitaria, então eu vou na confeitaria, tem um espaço, um expositor enorme. Para disfarçar, eu quero que o do salgadinho fique lá no canto. Então eu vou lá, identifico qual é o pedaço, vamos dizer, do expositor que eu preciso retirar. Vou lá com a minha enzima de restrição, vulgo serra, corto, pego meu expositor pequenininho, coloco do lado, é como se eu estivesse mudando aqui para ficar assim, e vou passar DNA ligase, minha colazinha ali para disfarçar. Quando a pessoa chegar, vai estar um expositor enorme, inteiro, lindo como sempre. A diferença é que lá no cantinho onde eu queria, vai ter só salgadinho. Aqui, a diferença é que naquele pedacinho
que a enzima de restrição atuou, eu vou ter o DNA que eu preciso. Como as bactérias são organismos que conseguem se reproduzir em larga escala, eu vou começar a produzir a minha proteína, que é de interesse, no caso a insulina, em larga escala. E toda vez que eu precisar, ela vai fazer isso para mim, porque a sequência do DNA necessária está ali. Ou seja, o novo DNA produz a proteína que é do interesse, formando um novo organismo. Se eu fiz um DNA novo, esse daqui é um organismo completamente novo. Este é um organismo geneticamente modificado, ou um OGM. Ficou claro, meus amores, dessa vez? A partir desse momento, já fica liberado para a gente responder as atividades da página 86, 87 e 89. Lembrando que quando a gente fala de DNA, e aqui juro que eu ouvi alguém falar assim: tia, eu não tô entendendo o que são essas letras. Lembra, o DNA é formado por bases e essas bases elas atuam juntas. Eu tenho a adenina, que vai ser sempre com a timina, e a guanina, que vai ser sempre com a citosina. Por isso que aqui, ó, o T combina com A, o A combina com T, o G combina com C, e assim você tem toda a combinação. A minha enzima de restrição, ela pode atuar da seguinte forma. Vamos ver se eu tenho uma sequência aqui. Essa enzima de restrição, ela atua em média entre 4 a 6 bases nitrogenadas. Mas eu vou fazer um outro corte aqui. Se eu não quisesse cortar a fita dessa forma, eu poderia cortar ela assim, ó. Ó Deus. Ao invés de cortar assim, eu poderia cortar ela assim, ó. E encaixar, se desse certo, as letrinhas seguindo essa sequência. Com a diferença que lá em cima seria do DNA humano e esse de baixo da bactéria, tá? Então, ó, reforçando, a enzima de restrição, ela vai atuar com 4 a 6 bases, tá? Apenas. E eu posso recortar o pedaço assim, e eu posso cortar só de uma fita e colar no outro. Quem vai fazer o corte é a enzima de restrição. Quem vai fazer a colagem é o DNA ligase. E eu preciso que vocês lembrem que a A só vai combinar com T, G só vai combinar com C. As atividades de DNA recombinante trarão um pedaço em que você poderá cortar para encaixar. Então vai depender de você lembrar dessas combinações, ou mesmo para que você complete a fita do DNA, ok? A gente se vê na próxima aula, quando a gente vai finalizar então o módulo 8 de diabetes. Beijo no coração!